eufórica. Flamengo se reforça com dupla de peso. Vamos falar sobre isso. Balde de água fria no Flamengo, rapaz. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal. Aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tô fazendo aqui esse vídeo na manhã, bem de manhãzinha mesmo, e já tô pegando a mala, partindo pro aeroporto para ir para Porto Alegre para fazer essa cobertura maravilhosa para você, torcedor rubro-negro, da partida entre Flamengo e Grêmio, amanhã, domingão, às 5h30 da tarde, beleza? O elenco do Flamengo se representa no CT Ninho do Urubu hoje por volta das 9 horas da manhã, tem treino às 9h30 da manhã. Depois do treino, os atletas descansam, tem um almoço, depois tem um lanche reforçado e às 4 horas da tarde o voo do Flamengo parte para Porto Alegre, onde o Mengão vai enfrentar o Grêmio às 5h30 da tarde no próximo domingo, conhecido como amanhã, beleza? E aí, meus amigos, já temos aqui até uma provável escalação do Flamengo, inclusive uma boa notícia, beleza? Danilo treina normalmente e poupados devem viajar para atuar contra o Grêmio. Sem jogar desde fevereiro, zagueiro pode ficar como opção no banco no domingo, meus amigos. Aquela história de que poderia ser titular em função do desgaste do Léo Pereira, do Léo Ortiz, não vai rolar, vai começar no banco de reservas. Depois da derrota para o Central Córdoba na Copa Libertadores e de folgar na quinta-feira, Flamengo se representou ontem à tarde, treina hoje também pela manhã, ou já treinou pela manhã, depende aí da hora que você está assistindo esse vídeo. O técnico Felipe Luiz terá apenas o treino de hoje, ou teve o treino de hoje, para preparar a equipe, uma vez que na sexta-feira os trabalhos fizeram os jogadores, os titulares, quer dizer, apesar da folga na quinta-feira, terem jogado na quarta, folgarem na quinta-feira, os titulares fizeram trabalhos regenerativos na academia. A boa notícia foi Danilo, que treinou em campo junto dos reservas, beleza, meus amigos? E aí, mas treinou ali junto com o grupo. O zagueiro deve ser relacionado nesse sábado para a viagem para Porto Alegre, mas a tendência é que ele fique como opção no banco. Devido ao longo tempo parado, ele não joga desde o dia 22 de fevereiro, quando o Flamengo goleou a equipe do Maricá por 5-0 no Campeonato Carioca. Ê, saudade do Carioca, tem nada. As equipes, de fato, eram mais frágeis. Mas não tem saudade porque o mais importante, como eu sempre disse, o prato de entrada é agora. Tendo o Brasileirão como prioridade na temporada, o Flamengo deve ter o retorno do trio poupado diante do Central Córdoba. Wesley, Eric Pulgar e Gerson. Com isso, a tendência é o rubro-negro ir com força máxima contra o Grêmio, exceto se alguém apresentar um desgaste muscular e precisar ser preservados. E aí, ser preservado, uma provável escalação do time do Flamengo, provável equipe do Flamengo para esse confronto diante da equipe do Grêmio no gol Agustin Rossi, lateral direita Wesley, lateral esquerda Léo Ortiz, lateral direita Wesley, lateral esquerda Alexandro, zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Dupla Léo de sempre, segue ali na zaga do Flamengo. Eric Pulgar, Nico de la Cruz, De Arrascaeta, Gerson, Gonçalo La Plata e Bruno Henrique, galera. Essa é a provável força máxima. E, gente, sinceramente, nem acho que... porque poupou 3, poupou o Pulgar, o Gerson, o Wesley, não acho que foi por isso que o Flamengo deixou de ganhar do Central Córdoba. O restante era a equipe toda titular. O Flamengo tinha plenas condições de vencer o Central Córdoba com os atletas que tinha dentro de campo. No meu entendimento, não venceu por conta da irresponsabilidade, infelicidade, enfim, aí fica a critério de vocês definirem, da mão do Léo Pereira, que condicionou o restante da partida, e pela empáfia, pela marra de ter levado
esse jogo. O time aí da Argentina, time pequeno, tá vindo aí jogar com a gente. E aí eu falo sobre a postura dos atletas, do Felipe Luiz também, mas não em relação exatamente à escalação, porque, cara, não é possível que não dá para vencer o Central Córdoba com os atletas que o Flamengo levou a campo, todos eles, qualquer um deles mais caro do que qualquer outro jogador do Central Córdoba, que aliás nem era o Central Córdoba campeão da Copa da Argentina, porque já vendeu um monte de jogador. Os caras tiveram que refazer o time quase que todo. Então, para mim, isso não é desculpa, tá? Com 4 pontos, o Flamengo é o 6º colocado no Campeonato Brasileiro, mas com a mesma pontuação que Inter, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo e Palmeiras, dependendo dos resultados dessas equipes que eu acabei de falar, Inter, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo e Palmeiras, o Flamengo pode vir a ser até líder nessa rodada diante da equipe do Grêmio, que é sempre difícil, é sempre complicado. Eu sei que nos últimos anos o Flamengo vem vencendo o Grêmio, inclusive de goleada, acabou perdendo no ano passado, né? Quando poupou os jogadores, aí aquelas poupou, aí tirou o time inteiro para tentar reverter no Uruguai contra o Peñarol. Não conseguiu, né? Acabou perdendo. Em 2023 também o Flamengo perdeu na Arena do Grêmio por 3-2. Começou até ganhando com o gol do Cebolinha, depois deu mole com o Tite, né? As duas, aliás, perdeu com o Tite. Em 2022, se não me falha a memória, o Flamengo vence o Grêmio na Arena do Grêmio. Mas geralmente o Flamengo vem levando vantagem em cima do Grêmio. O Grêmio, apesar de ter vencido na Copa Sul-Americana contra uma equipe peruana chamada Atlético Grau, ter vencido aí no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Ceará no Brasileiro, perdeu o Campeonato Gaúcho, vem tendo alguns resultados positivos. Entretanto, a torcida gremista está insatisfeita com o desempenho que o Grêmio vem tendo dentro de campo, e o que eu ouço ouvir falar, eu estive escutando a Rádio Gaúcha, o GE Grêmio, também escutei também o meu amigo Brum, que é gremista, mora lá no Rio Grande do Sul, e eles não estão nada satisfeitos com o trabalho do Quinteiros, que é um técnico argentino, se não me falha a memória, ele é argentino, que foi campeão com o Vélez na temporada passada pelo Campeonato Argentino, que aliás perdeu para o Central Córdoba na final da Copa Argentina, mas eles não estão satisfeitos com o trabalho que esse treinador vem realizando lá, e vem muita crítica. O estádio está vazio, venderam, se eu não me engano, 10 mil ingressos, estão fazendo promoções e mais promoções para tentar aumentar o número de torcedores na Arena do Grêmio. O técnico do Grêmio deu uma entrevista falando o seguinte: temos altos e baixos, momentos fracos na intensidade, na pressão, e momentos muito bons na pressão e na intensidade. Então temos que fazer, o que temos que fazer é manter 90 minutos de bom jogo para enfrentar equipes como o Flamengo e todos os rivais difíceis no Campeonato Brasileiro. E cara, sempre que o Flamengo vai enfrentar o Grêmio, é festival de gols. As últimas 2 vezes, se não me falha a memória, foram 3-2. O Flamengo, na Arena do Grêmio, o Flamengo perde por 3-2 no ano passado com um time de garotos de reserva, e o Flamengo perde em 2023 também por 3-2 de virada. Até naquela ocasião, no Maracanã também, o Flamengo em 2023 meteu 3-0 no Grêmio, se não me falha a memória. O Flamengo venceu em 23 na Arena do Grêmio pela Copa do Brasil por 2-0. Depois venceu também jogando no Maracanã. Então é sempre um jogo que sai muitos gols. Apesar do Flamengo estar com essa debilidade na finalização, perde um monte de gols, sobretudo porque não tem o Pedro. Existe até um papo que o Pedro pode começar como titular, mas a tendência é que inicie como reserva. Beleza? Segundo o Vene Casagrande, a expectativa do Flamengo é ter Matias Vinha à disposição em junho, meus amigos. Pois é, o lateral esquerdo uruguaio sofreu uma grave lesão no joelho direito em agosto do ano passado, uma lesão multiligamentar, ligamento colateral, ligamento medial, ligamento cruzado anterior, teve fratura, um monte de troço aí. Já está realizando atividades com bola de forma individualizada dentro do campo. Ele não trabalha ainda juntamente
com os seus companheiros e o foco total é para a recuperação já para junho, até mesmo antes do Mundial de Clubes, para o Campeonato Brasileiro, para reforçar o Flamengo e já para adquirir um ritmo. Então o Flamengo tem tudo aí para zerar esse departamento médico. É lógico que a gente precisa torcer para que o Flamengo não tenha mais lesões, né? Para ficar, por exemplo, ganhar 2 logo, o Danilo e o Vinha, mas invariavelmente lesões irão acontecer, né? Isso aí não tem jeito, é do futebol, se o Flamengo, principalmente o Flamengo seguindo aí nas competições, mas que seja lesãozinha, coisa boba, coisa pequena, porque, cara, realmente é complicado ficar tendo lesão toda hora. Felipe Luiz vem colocando De La Cruz para jogo. O uruguaio começou os últimos 7 jogos do Flamengo como titular, mas completou apenas 3 partidas. O Felipe Luiz sempre vem substituindo o De La Cruz justamente para que ele não tenha essa discrepância na minutagem, para não vir a ter problemas físicos, que a gente sabe que o atleta é propenso quando ele é exposto a muitos minutos, né, dentro do campo. A média é de 75 minutos em campo na sequência atual, e a tendência é que o Flamengo poupe o time inteiro, aí já é uma previsão, para o jogo contra o Botafogo da Paraíba, tá? O Belo. O pessoal da Paraíba tá mandando, e aí vem o time principal? O principal até vai. Não vai da base, qual foi das últimas, mas acredito que os atletas até devem ir, os titulares, mas devem ficar ali no banco. E alguns até não. Tudo bem que é mais para lá, pro dia 30, né, de abril, mas é informação que eu tenho agora. Mas, cara, é o Flamengo, a instituição. Deve ir o Arrascaeta, pelo menos para ficar ali disponível. Galera vai, então. É o Mengão, né? Não tem jeito. Nação esgota ingressos para a torcida visitante na Arena do Grêmio. A torcida rubro-negra promete comparecer em peso na arena, que trará até a promoção para a torcida local em seu estádio. Esse é o medo deles, porque a torcida visitante já vendeu tudo. Torcida do Flamengo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina, no Paraná, o pessoal desce tudo, meu amigo, lota. Lota, não tem jeito. E aí, pode ficar um negócio feio, imagina, o Flamengo lá como visitante, a torcida dominando nos cânticos. E a torcida mandante passando vergonha. Então o pessoal também pensa nessa situação, beleza? Inclusive, né, para essa partida diante da equipe do Grêmio, o Flamengo deve estrear seu uniforme de número 2, que a galera vem fazendo muitas comparações com o uniforme de número 2 do Flamengo do ano de 2021, que tinha as golas em degradê ali, né, pretas com detalhes em vermelhos, e predominantemente branca com o CRF, né, vermelho, e o Adidas, né, vermelho também, né? No caso dessa tem alguns detalhes aqui do lado, na lateral da barriga. O pessoal, camisa igual de 2021, Pedro. 2021, aquela camisa que o Flamengo foi vice contra o Palmeiras. Porque, pessoal, olha, eu reconheço que falta Adidas, às vezes, criatividade para fazer camisas do Flamengo, falta até qualidade em dados produtos, mas tá bonita a camisa, gente. Tá bonita, pô, tá maneira. E não significa que... porque perdeu. Gente, isso aí, cara, olha, isso aí perdeu, não foi por causa da camisa, perdeu porque o time deu mole, o cara perdeu a bola. Muitos ainda culpam o Davi Luiz, que eu acho que não teve culpa, porque o time do Renato era uma bagunça, o Andrés não era nem para estar ali fazendo aquela saída de bola, porque ele não é primeiro volante para fazer aquilo ali, mas o time do Renato era uma bagunça, o Michael perdeu o gol, lembra do gol perdido? Então assim, foi não, porque a camisa, gente, sinceramente, respeito a superstição de cada um, mas acho que não cabe, sabe? Eu achei legal, achei bonita. E vou comprar a camisa, beleza? Vamos lá, pessoal. Só é cara, né? 400, nossa, caraca, meu irmão, mas beleza. Beleza não, né? Georgian de Arrascaeta é o único jogador
com pelo menos 40 gols e 50 assistências no Campeonato Brasileiro desde o ano de 2018, meus amigos. É o tal do El Mago. São 44 gols e 56 assistências em 153 partidas no período, pessoal. É um desempenho absurdo do nosso camisa 10 aí no Campeonato Brasileiro de 2018 até agora, 2025, daqui a 3 anos, né? Daqui a 2, 3 anos, serão 10 anos de Georgian de Arrascaeta aí, com um desempenho altíssimo, né? E apesar das lesões que ele tem, sobretudo no adutor, beleza? Segundo o levantamento feito pelo portal R10 Score, o Flamengo está empatado com o Barcelona da Espanha, o Paris Saint-Germain da França, como clubes com mais vitórias nos últimos 2 anos em todo o mundo. Flamengo, Barcelona e PSG possuem 56 vitórias nos últimos 2 anos, ficando no topo do ranking. Ainda segundo o portal R10 Score, o Flamengo também assume a ponta entre os times com mais vitórias nos últimos 10 anos. O rubro-negro possui 414 triunfos no período, fecham o pódio Manchester City com 401 vitórias e o Palmeiras com 398 vitórias. Tá aí uma curiosidade aí para você, torcedor rubro-negro, beleza? Ministério da Fazenda suspende casa de aposta patrocinadora Master do Flamengo, meus amigos. Eu tô dando essa informação aqui pela manhã porque é evidente que o cenário pode mudar. Decisão da Secretaria de Prêmios e Apostas vale por até 90 dias. Rubro-negro estreou nova marca na camisa nesta semana, pessoal. Pois é, trocou. Era PixBet, virou Flabet. Mas o grupo é o mesmo, tá? Não é que saiu de uma empresa para ir para outra empresa. O grupo é o mesmo. A decisão do Ministério da Fazenda obriga o Flamengo a tirar a marca do uniforme a partir desse domingo, amanhã, contra o Grêmio em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. E aí as pessoas perguntam por que foi suspenso provisoriamente até 90 dias a PixBet. Não foi só a PixBet. A própria Caixa Econômica Federal, que tem as suas casas também, teve suspenso. Não foi só a patrocinadora do Flamengo. O que acontece, pessoal, é que a empresa ainda não forneceu um certificado, tá? A informação que eu tenho é essa, não forneceu um certificado técnico exigido pelo Ministério, pela Secretaria, né, pelo Ministério da Fazenda e pela Secretaria de Prêmios e Apostas Esportivas do Ministério da Fazenda, que é o órgão do governo que regula isso. E a informação também sobre o não pagamento ainda da outorga, que significa, é juridiquês, significa, a grosso modo, autorização de 30 milhões de reais. São por conta desses 2 motivos. O advogado que representa juridicamente as casas, o Nelson Williams, deu uma declaração falando: todos os certificados técnicos relacionados ao sistema de apostas, ao servidor de apostas esportiva, o Sportsbook, e ao servidor remoto dos jogos, tá? Foram apresentados à Secretaria em fevereiro desse ano, com exceção do certificado de integração que já foi concluído e está pendente de análise pelo regulador. Assim, a suspensão deverá ser revista, resultando na publicação de uma portaria que autorize a situação em caráter definitivo, sendo isso que aguardamos de forma confiantes e tranquilos. Então, é uma decisão provisória e o advogado da casa
tá tranquilo em relação a isso e que deve ser revertido em breve. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras